Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui reunidos hoje para falarmos alguma coisa a respeito das doenças da próstata, especificamente o câncer da próstata, mas nós passaremos uma rápida revisão das doenças da próstata. Eu fiz esse programa de prevenção do câncer da próstata há vários anos, e num dos anos foi muito interessante porque eu fiz palestra na rádio, e fiz palestra em vários locais da cidade, e muitas perguntas surgiram. E eu colecionei essas perguntas, e a partir dessa coleção das perguntas eu fiz um opúsculo, um pequeno livreto do câncer da próstata que nós distribuímos pela cidade, mais ou menos 1000 exemplares desse saiu pela cidade e fora da cidade. Então nós vamos nos orientar nesse trabalho para conversar com vocês sobre o câncer da próstata. Inicialmente eu devo comentar sobre o que é a próstata. O que é a próstata? A próstata é um órgão masculino, só o homem tem a próstata, a mulher não tem. Animais têm próstata, mais especificamente o que nos interessa é a próstata no homem, que é uma glândula que se situa abaixo da bexiga, na saída entre a bexiga e a uretra. Aqui está a bexiga, e essa cor laranja é a próstata, aqui o canal que passa, que leva a urina para fora. Então a próstata praticamente é perfurada pela uretra. Então essa é a glândulazinha da qual nós vamos tratar hoje. Quais as doenças que acometem a próstata? Existem doenças benignas e doenças malignas. As doenças benignas é o adenoma, que é o crescimento benigno, como o próprio nome está dizendo, da próstata. E a doença maligna é o câncer da próstata. Para que serve? Quais são as funções da próstata? A função principal da próstata é produzir um líquido que mantém o espermatozoide vivo. Uma vez produzido o espermatozoide no testículo, ele sobe para a próstata e aqui atrás da próstata tem a vesícula seminal onde ele é depositado. Essa vesícula seminal é contida por esse líquido que ela produz. Esse líquido mantém o espermatozoide vivo e ativo para que, no momento oportuno, ele fecunde o óvulo e gere uma nova vida. A próstata, em termos médios, no homem adulto, pesa em torno de 30 gramas. É um órgão maciço, mas ele de consistência macia, não é uma consistência dura, e ele vai alterar a consistência de acordo com a doença que ele tiver. No caso do câncer da próstata, ele é um câncer tremendamente grave, porque ele é silencioso. É importante essa informação, porque as pessoas dizem assim, não vou fazer exame da próstata porque eu nunca senti nada. Não é assim. O câncer da próstata é insidioso. Ele ataca, acomete o órgão e não dá sintoma nenhum. Se o homem esperar o sintoma da próstata para depois tratar, quando ele for encontrado, o câncer, ele eventualmente já está numa situação mais avançada, onde praticamente não há condição de tratamento. Então é o seguinte, sempre fazer o diagnóstico precoce para que a gente tenha tempo suficiente para tratar. Em virtude do fato de ele não dar sintoma, muitas vezes nós pegamos o caso de um paciente que já tem uma próstata atingida em seu grau máximo e nunca sentiu nada. Porque é comum uma pessoa dizer isso que eu falei, não vou porque eu não sinto nada. Não espere sentir para depois procurar um médico. Há necessidade de se fazer o diagnóstico precoce. Qual é a causa do câncer da próstata? Na verdade, nós não sabemos. A ciência não definiu ainda qual é a causa do câncer da próstata. Existem algumas teorias, mas na prática não se sabe efetivamente qual é o elemento que causa o câncer da próstata. O que se sabe é que ela é um hormônio dependente. Uma vez desenvolvido o câncer, o hormônio masculino, a testosterona, mantém o crescimento desse tumor. Não que a testosterona seja a causa, na verdade não é a causa do câncer da próstata. Ele, uma vez adquirido o câncer, que nós dizemos que o câncer é uma doença de velho. É uma célula que ficou velha, então ela se desarranja
vai multiplicando, vai crescendo e de modo anárquico, quer dizer, anarquia celular. E isso é que é a característica do câncer de um modo geral, e principalmente no câncer da próstata. Aí uma outra pergunta que se faz muito é sobre a idade do câncer da próstata. O câncer da próstata pode dar em qualquer idade, mas nós temos o conhecimento de que os cânceres da próstata são mais encontrados acima dos 45, 50 anos de idade. A faixa etária que mais incide é de 50 anos para cima. Já vi câncer em paciente mais jovem, mas normalmente é acima dos 50 anos. Um outro conceito que existe é que o câncer de próstata ele incide nas pessoas idosas, e quanto mais idoso for o paciente, mais chance de ter câncer de próstata. Há inclusive um aforismo que diz que se todos os homens atingissem 100 anos de idade, todos os homens teriam câncer de próstata. Daí a importância da idade. O fator de hereditariedade, existe alguma conotação nesse aspecto? Sim, a hereditariedade é um fator importante. Se o paciente tem um membro da sua família que teve câncer de próstata, um tio, um pai, um irmão, principalmente da linha materna, da paterna, né? Então ele tem mais chance. Na família existem vários casos de câncer de próstata, como acontece com câncer de mama também, alguns outros tipos de câncer, mas na próstata esse fator é muito importante. O paciente que tem o pai, o tio, etc., que tem o câncer de próstata, fica de olho porque ele provavelmente é um grande candidato para ter o câncer de próstata. Uma outra coisa que se pergunta muito, mas existe a possibilidade do paciente, nunca tive um câncer de próstata na família. Eventualmente ele vai me contar que teve vários parentes que faleceram e não constataram o câncer de próstata, mas é comum às vezes a paciente ter o câncer de próstata, como ele é assintomático, ou seja, ele não dá sintomas, às vezes a paciente morre de outra causa, de acidente, de tuberculose, de pneumonia, de diabetes, etc. E ele tinha um câncer de próstata. Os americanos observaram isso, fazendo um estudo num grupo de soldados, e observaram que a incidência de câncer assintomático em pacientes de câncer de próstata é muito grande. Pacientes que morreram de acidente, pacientes que morreram assassinados, pacientes que morreram na guerra, etc. Eles pegaram esses pacientes e foram estudar. Então tinha uma gama muito grande de pacientes que tinham câncer de próstata, porém nunca tiveram sintomas. Aí você me pergunta qual é a idade que a gente começa a fazer o exame preventivo do câncer de próstata. O exame preventivo do câncer de próstata, antes de mais nada, é feito por duas maneiras. Uma é o toque retal e o outro é o exame de sangue. E nós começamos a fazer a prevenção a partir dos 45 anos de idade. 45, 50, nos pacientes que não têm casos de câncer na família. Casos de pacientes que têm câncer de próstata na família, nós começamos a fazer o diagnóstico. Eu costumo aconselhar com 40 anos. A maioria dos autores preconizam 45 anos. Mas de qualquer maneira, em torno de 45, 40, de 40 a 50 anos começa a fazer a prevenção. Mas tem o caso de meu pai teve, o meu tio teve, o meu irmão teve, então esse paciente vai ter. Então ele pode começar a fazer o exame preventivo antes disso. Uma outra pergunta que se faz muito é se o câncer de próstata e o câncer da bexiga é a mesma coisa. Não, não é. Câncer de bexiga é uma coisa, porque bexiga é um órgão e a próstata é um outro órgão. Como eles estão muito próximos um do outro, então costuma-se associar o câncer de bexiga com o câncer de próstata. Nada a ver, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No caso de se fazer o diagnóstico precoce do câncer da próstata, o que nós fazemos a partir disso? Nós temos muita coisa para fazer disso. A primeira coisa que eu devo dizer a você é o seguinte: a partir do momento em que se faz o diagnóstico do câncer de próstata, nós fazemos um diagnóstico de cura. E nós afirmamos ao paciente: você vai ser curado. O seu câncer não vai te matar, a não ser que ele abandone e não se faz nada. Porque há muita coisa a se fazer a partir do momento que nós detectamos o câncer de próstata. Então, um tratamento que se faz, o tratamento mais indicado
para o câncer de próstata é os invasivos e os não invasivos. Invasivos é a cirurgia. E os não invasivos são os medicamentos. Existem vários tipos de medicamentos que nós usamos, inclusive a radioterapia conformal. A radioterapia funciona muito bem, quando bem indicada e bem executada, é uma boa técnica, um bom tratamento. E a cirurgia, que é a ablação da próstata, ou seja, a retirada da próstata. Nós chamamos de prostatectomia radical. Hoje existem métodos muito modernos, em que a gente faz a cirurgia laparoscópica, tiramos a próstata, sem necessidade de cortar, de abrir o abdômen do paciente. Fazemos por laparoscopia, todo mundo sabe o que é isso. O paciente fica internado 3 dias e vai embora, e dentro de 15 dias, 20 dias, está sem sonda e urinando, e está levando uma vida absolutamente normal. Nos casos de câncer, em que ele vai para a cirurgia, quais são os riscos maiores? Os riscos maiores são a perda da potência sexual e a incontinência urinária. Por quê? Porque nós mexemos numa área que faz o controle da micção, nós chamamos, né, da urina. Então, temos aí um esfíncter, um músculo que segura a urina. E quando nós fazemos a cirurgia, existem 2 nervos que passam ao lado da próstata, e esses nervos são difíceis de ser distinguidos. Muitas vezes são lesados, e trazendo como consequência não só a impotência, como a incontinência. A incontinência está mais ligada ao esfíncter, ao músculo, e a impotência, a lesão desse nervo, que uma vez lesado, ele leva o paciente à impotência. São os 2 óbices maiores do tratamento cirúrgico. Ambos são problemas que podem ser solucionados. A incontinência urinária, pela implantação de esfíncter artificial, resolve, é muito bom. E no caso da impotência, a aplicação de próteses penianas, que funciona também muito bem. No caso do paciente que é mais jovem e que pretende ter uma geração, ou seja, pretende ter filhos, aí complica um pouco, porque uma vez que ele vai tirar a próstata, ele não vai ter ejaculação. Então, não tendo ejaculação, vai ser complicada a paternidade, né? A geração de filhos. O que se faz nesses casos é a colheita de sêmen antes da operação, esse sêmen do espermatozoide. Esses espermatozoides são conservados em geladeiras e, efetivamente, numa oportunidade, eles são usados para inseminação artificial, e daí, então, o paciente poderá ter filhos. Simplesmente dessa maneira. E eu falei também da radioterapia, que dá um resultado muito bom. Existem injeções. Injeções, vocês conhecem como vacina, na verdade não é uma vacina. A gente faz tratamento com injeções que bloqueiam o hormônio masculino, bloqueia a testosterona. Isso também dá muito bom resultado. É um tratamento a longo prazo, que tem que ser seguido a longo prazo, são diversas injeções, e o paciente tem bloqueado a ação do hormônio que alimenta, como eu falei no começo, o hormônio a testosterona, que alimenta a próstata. Essa terapia única e exclusivamente de vacina, como vocês ouvem falar, e não é um tratamento da melhor escolha. Normalmente ainda a gente preconiza que o melhor tratamento é a prostatectomia radical, com a ablação, com a eliminação total da próstata. Qual é o conselho para as pessoas que se recusam a fazer o exame preventivo? Não há o que aconselhar. O que nós temos que aconselhar o paciente é que ele faça o exame preventivo, que uma vez detectado o câncer da próstata, ele será curado. Acontece às vezes, é raro hoje, acontece que às vezes eu vejo um paciente que ele se recusa a fazer o exame do toque prostático. Nós podemos recorrer a outros métodos de diagnóstico, como a tomografia, a cintilografia, a ressonância magnética e tal. Então ele tem como ser diagnosticado. E o exame de sangue, né, que é o PSA. O PSA é o antígeno prostático específico. Ele é produzido pelas células
da próstata. Todo mundo tem PSA, todos nós temos, mas temos dentro de um limite de 4 para baixo. Normal, todo mundo tem. Porém, quando ele é atingido pelo câncer da próstata, essas células cancerosas começam a produzir uma quantidade maior de PSA, do antígeno prostático específico. Então, quando nós detectamos que um PSA está aumentado no paciente, é porque naturalmente existem algumas células produzindo mais do que devia. E as células que produzem mais do que devia são principalmente o câncer. Mas é só o câncer que produz o PSA alterado? Não. As infecções prostáticas também aumentam o PSA. O volume da próstata, uma próstata maior produz maior, é claro, isso é evidente, uma próstata maior produz mais PSA do que uma próstata menor. O que chama atenção é às vezes a discrepância dos valores de PSA. Aí nós temos o PSA livre total, não vamos entrar nesse, mas que nos ajuda muito a definir, dirimir que caminho tomar para concretizar o diagnóstico. Além do toque do PSA, nós podemos recorrer à ressonância magnética, que nos ajuda muito. Existe um exame mais usado ultimamente, mais comum, é um exame de imagem também, é uma ressonância multiparamétrica que nos dá uma noção muito maior do que a antiga ressonância pura e simples. A ressonância multiparamétrica ela nos dá noção de pequenas lesões da próstata que depois vai para a biópsia. A biópsia confirma o diagnóstico. Como é que é feita a biópsia? A biópsia é feita através da punção da próstata com uma agulha muito fina, que colhe alguns filetezinhos da próstata que vai para exame e lá detecta a presença ou não de células cancerosas. E assim nós fechamos o diagnóstico do câncer da próstata. Mas já que nós estamos falando da próstata, não esquecer que o que dá dor na próstata, muitas vezes a pessoa fala, eu estou com dor na próstata, estou com câncer. Não, o que dá dor na próstata em geral são as prostatites, são infecções da próstata, que essa também dá o PSA alterado. Mas nós conseguimos detectar isso com a história e diferenciar entre o câncer e uma prostatite pela história clínica e pelo exame de toque retal. Se bem que o toque retal nas prostatites tem que ser feito com muito cuidado, porque a próstata se torna extremamente dolorosa, o que não acontece no câncer da próstata. Eu estou repetindo isso para que isso fique bem marcado. O câncer da próstata não dá sintoma. O que dá sintoma são as prostatites de um modo geral. Muito bem, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenha atingido o objetivo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.